Criar um aplicativo parece simples quando a gente olha só o resultado final, mas no processo real existe muito mais do que código. Tem custo financeiro, emocional, tempo investido, erros, ajustes e várias fases em que a gente pensa até em desistir. Nesse vídeo, vou compartilhar exatamente quanto custou desenvolver meu aplicativo, não só em dinheiro, mas em tudo que envolve um projeto desse tamanho. E agora vai ter uma playlist completa mostrando todo o andamento desse projeto. Se você gostar da ideia, deixa o like ou comenta aí que eu continuo trazendo esse tipo de conteúdo. Decidir a ideia e o que realmente vale a pena fazer é uma tarefa não tão difícil se você já tem algo quase estabelecido, porque a ideia ela vai se formando de acordo com o tempo que você vai focando nesse projeto. No caso, vamos supor o aplicativo ou o site. O site, eu iniciei ele como uma ideia de uma plataforma para criadores conversar com pessoas que edita vídeo, algo do tipo assim. E com o tempo eu meio que modifiquei e criei uma plataforma para criadores com ferramentas e etc. Então, o que eu tô querendo dizer é isso. Você não ficar preso 100%. Ah, eu tenho que decidir 100% a ideia. Porque você simplesmente vai estar ali criando e com o tempo você vai modificando essa ideia. Então, isso não é exatamente um problema. Isso já linka com outro tópico que você perde bastante tempo tentando encontrar um caminho certo, mas não necessariamente vai ter. Pode ser que você tenha uma ideia bem legal, que você curta bastante, mas o pessoal não curta tanto, e se você fizer uma simples modificação, vai ser um produto que você vai simplesmente conseguir vender mais. Cabe a você decidir. Vale a pena ou não eu fazer essa alteração. E eu vou ser sincero com você, quando se trata em você montar a sua própria empresa ou criar o seu próprio produto, o tempo ele conta muito, porque se você não tem uma equipe ali, você basicamente vai ser a própria equipe, né? Então você vai ter que ter tempo, né, para fazer o marketing, criar o aplicativo, eh, ver a cor do botão, o sistema por trás desse aplicativo e etc. Então é muito complicado isso aí, eu não posso simplesmente falar que você vai conseguir fazer de forma bem, né? Não necessariamente você precisa fazer bem, mas você precisa ser constante, porque com o tempo você vai conseguir ir melhorando e aplicando no seu projeto. Mas é basicamente isso, né? Você perde muito tempo tentando descobrir um caminho e não necessariamente você vai achar, porque talvez não exista. E quando se trata de programação, tem algumas coisas que vale citar, né? Tem coisas que você acha que vai ser simples e simplesmente te custam dias. Vamos supor um erro ali que você simplesmente não percebeu, um ponto e vírgula, que é bem engraçado, mas acontece, ou simplesmente alguma coisa que você esqueceu de definir, algo do tipo assim. Então tem muito dessas coisas que vai deixar você de cabelo branco, né? Você simplesmente vai ficar louco tentando arrumar isso. Onde está o erro? Onde está o erro? E simplesmente o erro tá ali. Por mais simples que seja, ele tá ali e tá atrapalhando, né, o andamento do seu projeto. Então, algo que é bem ideal a se fazer é você simplesmente tentar simplificar tudo. Isso vai te ajudar muito. Um ponto bem importante é o custo emocional de trabalhar sozinho no projeto. Basicamente, esse projeto eu estou desenvolvendo sozinho. Eu vou, aprendo alguma coisa, vou estudando, aplicando, tentando desenvolver e deixar algumas melhorias, né, na minha aplicação. E de certa forma funciona, né? Quando você está trabalhando sozinho e não necessariamente consegue escalar para ter uma equipe, é o que você tem que fazer, né? É o que resta. Mas não é necessariamente um problema, né? Só comentando, caso você vá fazer. Porque é justamente isso, né? Mostrar todo o custo. E isso é uma parte do custo. Além da sua sanidade mental, é claro. Você vai ficar louco. O que eu disse até agora foi basicamente uma introdução para chegar nessa parte, que é quanto realmente dá para gastar ou quanto custou de certa forma. O que você gasta realmente, né, num projeto, ainda mais se você for fazer sozinho, é o tempo, basicamente. Você não vai ter muito custo financeiro, até porque você vai estar desenvolvendo o seu próprio projeto. Se for citar o que eu gastei até agora, teve o custo emocional, no caso, né? Mas nem necessariamente é um custo. Teve o tempo, que é basicamente o que você vai gastar, bastante tempo, tanto aprendendo, né, o que você tem que fazer ou como você deve fazer, quanto o tempo de aplicação. Agora, gasto financeiro direto, eu quase não tive nenhum. Mas isso aí eu vou citar mais pro final do vídeo, um valor específico. Mas em meio a tudo isso, né, aprendizado, aplicação, custo emocional, você tem simplesmente um ponto que você pode desistir ali no meio.
você pode meio que cansar do projeto ou achar que a ideia não vai para frente e simplesmente desistir, mas não necessariamente é verdade. Em alguns casos pode ser, mas nem sempre vai ser isso, né. Usando o meu projeto como exemplo, eu simplesmente comecei tem uns 6 meses, bacana, né, eu acho até que ele escalou bem para 6 meses e, tipo assim, nesse meio tempo eu parei eu acho que 2 vezes. Eu parei uma vez que eu acho que foi por um mês, eu nem mexi em mais nada do projeto, tanto em site quanto aplicativo, nem programei nada. E também teve anteriormente agora uns 2 meses que eu fiquei parado sem mexer nesse projeto. E eu tô voltando agora inclusive. Aí eu tô fazendo uma nova atualização e vou disponibilizar, né, para o pessoal baixar depois, comprar o aplicativo, né. Mas basicamente isso, né, você tem um risco de desistir ali no meio, mas o importante é você voltar, né, se você desistir de fato. Que tá simplesmente isso, o que eu aprendi e faria diferente. Eu aprendi bastante coisa, principalmente parte técnica, né, agora inclusive eu comecei, né, eu sabia mais ou menos fazer, mas agora eu comecei de fato fazer o versionamento do meu código lá no GitHub. E isso foi uma parte importante, porque eu me aprofundei um pouco mais nessa parte do Git, né, GitHub, no caso, GitHub, e eu achei bem interessante essa parte, pra ser sincero. Agora, o que eu faria diferente? Eu acho que eu não faria nada diferente, porque eu acho que dessa forma que eu fiz foi simplesmente uma forma, acho que correta de se fazer, né? No caso, se fosse pra mudar aqui, pensando mesmo, eu só não teria parado tantas vezes esse projeto. Mas basicamente eu não faria nada diferente, porque eu aprendi bastante, consegui validar esse projeto eu acho que é um bom projeto, né, eu vou continuar seguindo dessa forma. Bom, agora o que todo mundo estava esperando, né, que é o custo financeiro, eu sinceramente não gastei muita coisa, se eu for contabilizar só o aplicativo, que é o foco desse vídeo aqui, eu não gastei nada. Se eu for levar em consideração o e-mail, né, profissional, eu gasto R$ 10 por mês, estou com ele há 4, 5 meses por aí, então basicamente eu gastei uns R$ 50 no e-mail, mas eu nem comprei ele para colocar no aplicativo, eu simplesmente coloquei depois porque ele faz parte desse ecossistema do meu projeto. Agora, o valor, né, tipo, juntando o domínio e esses 5 meses de e-mail foi basicamente uns 100, R$ 120. Não foi um gasto muito considerável, se você parar para pensar. Agora, o site, né, eu deveria comprar uma hospedagem, só que não vale muito a pena agora para mim, porque a ideia é ser uma plataforma gratuita, não tá me gerando retorno nenhum. O aplicativo que gerou também eu acabei usando em outras coisas. Basicamente isso, né? Não preciso ter um gasto financeiro tão alto assim, porque eu consigo desenvolver o meu próprio projeto. Também teve um gasto de R$ 30 de um dia que eu tentei, né, fazer um tráfego pago ali pelo Instagram, mas eu acabei desistindo. Mas teve esse gasto a mais, né? Então fica entre um 120 a R$ 150 de gasto no projeto todo, contabilizando o aplicativo com o site. Mas algo que eu aprendi recentemente é que, sim, se você está fazendo um tráfego ali é meio que um investimento, mas dessa forma você não necessariamente está validando o seu produto, né? Até porque você está gastando para tentar fazer venda. E eu nem tive venda, né, fazendo esse tráfego pago, então, mas tudo bem, foi coisa pouca, então não é necessariamente um problema, né? Agora eu decidi ter outra abordagem para tentar validar melhor o projeto e tá simplesmente funcionando. Eu tive algumas vendas e eu acho que é hora de investir, se eu fosse investir, né, então é basicamente isso. Bom, o próximo passo desse vídeo é basicamente uma playlist que eu vou montar, né, no caso eu vou criar a playlist, vou colocar alguns vídeos que tem, inclusive esse, relacionado a esse projeto, atualização do aplicativo, do site, mostrando algumas coisas novas, implementações que eu fizer no projeto, e é basicamente isso, né. Eu vou fazer isso ou para mostrar para vocês, né, um pouco do projeto, e simplesmente também para fazer meio que uma documentação visual ali para mim ver futuramente caso eu precise. Então é basicamente isso, né. Eu vou deixar aí na descrição, se não tiver na descrição provavelmente vai estar aí pelo canal, e é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado e que isso talvez ajude alguém.